Olá, amigos, amigas do Facebook. Hoje nós vamos falar do transporte público novamente. É uma novela, é um outro capítulo, é uma novela, né? Mas a gente tem que retomar esse ponto e vamos falar com mais detalhes em relação ao distrito de Córrego Rico. Como todo mundo sabe, junto com Lusitânia, são os dois distritos aqui de Jaboticabal. Eu conheci o distrito de Córrego Rico um ano depois que eu tinha vindo para Jaboticabal. Eu lembro bem, eu morava na Rua dos Trabalhadores 645, e tem um caminho de terra até hoje, que vai para o distrito, né? Passando ali pelo Hospital São Marcos. E eu tinha uma bicicleta, que há tempo as bicicletas não tinham marcha. Aí eu resolvi, vou até o distrito. E foi muito legal, porque foi descida até lá, né? A volta foi um pouco mais pior, porque subidão, especialmente ali perto do Hospital São Marcos, né? Mas era muito... O distrito, nessa época, 76, 77, era muito acanhado. Praticamente era o que a gente falava de um distrito de uma rua só. O distrito vem ganhando corpo nesses últimos anos. Eu, enquanto prefeito, eu pude ajudar muito na questão do abastecimento de água, da coleta do esgoto. Nós instalamos um posto de saúde no distrito, fizemos um pequeno loteamento lá no distrito, e o distrito vem crescendo, tem um centro de saúde, tem escola municipal, escola estadual, né? Tem um campo de futebol que o pessoal joga, e tem uma festa muito maravilhosa, né, que infelizmente esse ano não pôde acontecer, que é a festa de São João, a tradição do pessoal passar descalço na brasa da fogueira. Mas o distrito sofreu essa semana uma restrição muito grande na movimentação dos seus moradores. Foi retirado o transporte público que ligava o distrito ao município de Jaboticabal. Córrego Rico deve ter hoje um pouco mais de 2.000 pessoas, entre os moradores da sede do distrito e moradores da zona rural. As informações do censo de 2010 já estão ultrapassadas. Então, eu acredito que está aí próximo a 2.000 pessoas que moram lá no distrito. E o pessoal precisa embora tenha alguns atendem algum comércio, algum atendimento de serviço público local, tem muita gente que trabalha em Jaboticabal e que precisa vir aqui para outros serviços públicos, né? Uma consulta mais especializada, uma consulta no hospital, então precisa vir aqui para a cidade. E
nesse 31 de agosto, parou de funcionar, ontem, portanto, parou de funcionar o transporte público. A Piracema, que era a concessionária do Serviço Público de Transporte Coletivo, deixou de atender o município de Córrego do Rio. Né? E o pessoal ficou na mão. Né? De uma hora para outra, sem muito aviso, ou nenhum aviso por parte do concedente, né, do transporte público, que é a Prefeitura Municipal, o pessoal de Córrego do Rio deixou de ter um transporte que ligue o distrito, ligue regularmente, né, o distrito a Jaboticabal. É uma distância nada desprezível, são 5 quilômetros, se a gente pegar só o trecho de rodovia. Se nós pegarmos do centro de Córrego Rico até o centro de Jaboticabal, na Praça 9 de Julho, são 7,7 quilômetros. Então, não é simples vir para cá, precisaria ter esse transporte. E ontem isso foi interrompido. Muito grave, muito grave. O pessoal deu um jeito. É impressionante, não? O pessoal não se apertou. Algumas pessoas deram um jeito. É bom que se diga. Então, rapidamente alugaram uma van que está cobrando. Eu tive lá ontem no distrito conversando com alguns moradores, eu, o Adriano, a Kelly, o Sérgio, né? Nós estivemos lá no distrito, passamos lá 2 horas conversando com os moradores. Então, o pessoal nos informou que essa van está cobrando R$4, um pouco acima do que era o transporte público entre o distrito e Jaboticabal. Mas é uma viagem de manhã e até onde me informaram, e uma viagem à tarde. E com várias restrições. Por exemplo, essa van não está adaptada para deficientes. Então, se tiver algum deficiente que queira ser transportado do distrito para a cidade, ou vice-versa, não tem jeito. Né? Essa van não faz esse tipo de atendimento. Um outro problema que foi criado, né, é que o pessoal os empregadores do pessoal lá de Córrego Rico tinham comprado o cartão de transporte da Piracema, pago por mês. E agora esse dinheiro está retido pela Piracema. O pessoal não sabe se vai ser esse dinheiro recuperado. Então, além desse vale transporte, desse cartão de transporte, o pessoal está tendo que pôr mais um dinheiro para pagar a van. E certamente não é a solução correta. Não é a solução improvisada, atendendo em poucos horários um número menor de pessoas, e não se sabe até quando. Isso está relacionado com os problemas da concessão de transporte público em Jaboticabal? Sim, é o mesmo problema. Né? O problema, todas as linhas de Jaboticabal foram retiradas pela empresa concessionária, que venceu o contrato ontem, venceu a intervenção da prefeitura sobre a empresa, e tinha sido mantido só essa linha com Córrego Rico. E agora, no final de agosto, essa linha também foi retirada. Então, tem que, nesse processo de renovação, de concessão, nas atrapalhadas todas que foram feitas nesse processo, nas promessas vãs que foram feitas nesse processo, o povo está sofrendo. Hoje, inclusive, eu recebi alguns comunicados de pessoas de Jaboticabal dizendo que também sentem muita falta do transporte coletivo aqui na nossa cidade de Jaboticabal. Jaboticabal não é uma cidade imensa, mas se a gente precisar, a gente dá um jeito de se deslocar, mas tinha muita gente usuária do transporte público que faz alguns meses, não lembro com precisão quantos meses, né, mas acho que já há mais de 3 meses, o transporte público não vem sendo, não está sendo usado, não existe em Jaboticabal, e agora também deixou de existir no distrito de Córrego Rico. Né? Isso não poderia ter acontecido jamais. Né? Jamais. E não venham me dizer que é por conta da pandemia Covid-19. Porque isso seria uma enganação. Porque outras cidades
estão com pandemia, eu já disse isso, vou repetir. E mantiveram o serviço de transporte coletivo, com cuidados, evidente, com mais cuidados, mas mantiveram. Cidades do tamanho de Jabuticabal. Estou falando de Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, nada disso. Estou falando de Bebedouro, Matão, que tem uma população muito próxima de Jabuticabal. Lá tem transporte coletivo. Então, foi um erro, como a gente está falando de transporte, um desastre administrativo, privar a população de transporte público aqui em Jabuticabal. Bom, eu estou tendo o prazer aqui de ver dois amigos participando da live, o Sardi e o Eugênio, né? Então, vou conversar primeiro com o Sardi, que foi morador do distrito, né? Então, vamos acrescentar ele aqui. E aí, Sardi? Tudo bem, Bacarim? Tudo bem, Sardi? Você morou no distrito por uns 2 anos? Não, muito mais. Muito mais? Mais de 6 anos. Quanto? Mais de 6 anos. 6 anos. Já me considerava um cidadão de Córrego Rico. Um lugar muito agradável, de muita paz. Todo mundo se conhece de forma respeitosa. Eu lembro um fato muito interessante em Córrego Rico, Bacarim. Eu morava ali no mutirão de Córrego Rico. Casas muito boas, por sinal. Casas de 2 quartos, quintal grande, muito amplo. E foi a Carlota na época da Carlota, que foi construído. Exatamente. Uma pessoa fez a casa e acabou cedendo através de uma remuneração que era como se fosse aluguel. E eu fiquei muito grato com isso, eu precisava de uma moradia naquele momento. E com a amizade que a gente construiu, teve um fato que me chamou muita atenção. Isso aconteceu no ano 2010. Um dia eu saí para a rua e vi um vizinho sentado na calçada. E ele me disse assim, perguntei para ele, uai, o que aconteceu? Você está com problema de trabalho, de emprego? E ele me disse assim, não, eu pedi as contas do meu serviço. Eu falei assim, mas como pedir conta? Ele falou assim, é que eu precisava tirar férias. E aquilo me chamou muita atenção, né? Porque lá em 2010, para as pessoas terem férias, normalmente a pessoa pedia a demissão do trabalho, porque ela sabia que ia ser recontratada assim que ela tivesse disponível, mas conseguir férias era quase impossível lá naquele período 2008, 2010, porque o emprego estava em plena ascensão. E aquilo ficou muito marcado na minha vida, esse fato, né? Bacarim, nós estamos falando sobre transporte público, especialmente... Então, deixa eu fazer uma pergunta para você em relação a isso, né? Sim. Como que está? Você conversou com muita gente do distrito, eu sei, né? Não precisa nem citar nomes, não é isso, não é o caso. Não vamos fazer isso. Mas eu sei que você não vai falar coisas que não têm base, foi a partir de levantamento, a partir de conversa com os moradores. Como é que você está percebendo o sentimento dos moradores de Córrego Rico com essa interrupção abrupta, de repente, do transporte público? A opinião geral, o primeiro sentimento das pessoas é de abandono. As pessoas se sentem abandonadas, sem importância. A gente sabe que alguns moradores foi até a prefeitura, e lá foi tratado como há outras prioridades também que tem que ser levado em consideração nesse momento. Então, as pessoas se sentem abandonadas. E onde há o abandono, é complicado, porque a pessoa se sente abandonada no local que ela escolheu para viver, no local que ela cria seus filhos, que ela tem história, que ela tem raízes, e é muito ruim se sentir abandonado, Bacarim. É esse o primeiro sentimento das pessoas. Tá. E você, esse jeitinho do povo de Córrego Rico, estilo brasileiro, de arrumar uma van, né? Você acha que está atendendo toda a necessidade do distrito? Precisaria mais? O que você percebeu? É assim, a primeiro momento, para a pessoa que não tem problema algum, aquela pessoa que desembolsa os R$4 para o primeiro transporte, mais 4 para o seguinte, a pessoa está resolvido.
É uma questão diferente, mas está resolvido. Nessa questão de transporte, através de uma van. Já tem aquele outro grupo de pessoas que observa o seguinte, e o deficiente no ônibus? Que viajava de graça, inclusive. E o idoso? O idoso também. O idoso está tendo que desembolsar. Já tem o problema do sucateamento da sua aposentadoria e tendo agora que, se precisar vir até a cidade, agora tem que vir, não tem como, né, para ir no banco, qualquer coisa, ele tem um problema do sucateamento, então, do arrochamento ainda mais da sua renda. Porque não é uma concessionária do poder público, então não tem a gratuidade para o idoso, né? Exatamente. Então, as pessoas sentem, em primeiro momento, isso aí. Foi assim, poxa, eu estou pagando, tá? Quem paga é a minha patroa. Avisei minha patroa que de R$ 3,70 no cartão ou R$ 3,90 ali no cash, tá, é R$4. Um aumento aí do cartão pro cash da van hoje, um aumento de 8%. Parece pouco, mas é um reajuste de 8%. É um reajuste de 8%. Não é pouca coisa. Bacarim, essa questão, só para a população de Córrego Rico e de Jaboticabal ter a ciência, o transporte municipal é uma obrigatoriedade do município e isso está na Constituição. Então, o município ele não vem cumprindo uma regulamentação da Constituição, que cabe ao município organizar uma concessionária e essa concessionária fazer o serviço público de transporte, que atende os idosos, os deficientes, os pontos de ônibus, horários de ônibus. A população de Córrego Rico, por exemplo, reclamava muito dos horários, eram 3 horários, o de manhã, os das 10 e pouco da manhã e depois a volta à tarde. Eles reclamavam muito desse horário, eles achavam que tinha que ter mais ônibus. E agora estão sem, né? Piorou. Piorou. Inclusive, lá tem o assentamento também, né? Que o pessoal deve ter uma parte usuária do transporte. Tá certo que hoje alguns têm carro, outros têm moto, embora aquele trecho ali seja muito perigoso, né, Sérgio? Ali virou uma rota de fuga de pedágio no estado de São Paulo, todo mundo sabe, não é? Uma pista simples com movimento, especialmente de veículos grandes, né? Caminhões, carretas, muito grande, né? Então, eu estou imaginando lá o pessoal do assentamento também, que é junto ao distrito, como está se virando, tentando se virar, né? Com prejuízos nesse momento. Exatamente. Não é porque a pessoa tem carro na casa dela que o problema de transporte está resolvido. Normalmente, uma família tem um carro, no máximo uma motocicleta. No meio do dia, quem precisa, ou sair mais cedo de casa, ou depois, que o veículo não está mais em casa, então tinha a opção do ônibus. Às vezes a pessoa tem uma consulta de manhã. Não precisava sair todo mundo, um dirigindo e outro ir para a consulta. Quer dizer, às vezes era um exame de laboratório, em alguma clínica, né? E hoje esse serviço está prejudicado, então as pessoas estão se sentindo abandonadas. Por essas razões, são questões simples, né? Muita gente fala assim, poxa, mas hoje em dia quase ninguém usa o transporte, tem o Uber, tem o mototáxi, tem uma série de situações, mas o transporte público, através de uma concessionária regulamentada, ela tem essa característica de servir horários específicos, pontos específicos, preço justo. E é mais barato. Sim, o preço justo, né? Que atende o interesse da comunidade e também atende o interesse desse empresário. É isso que o município tem que regulamentar, que está na Constituição. Tá bom, Sérgio. Obrigado. Obrigado por você ter ido lá, conversado com as pessoas. Rever algumas pessoas. O carinho que você tem pelo distrito e pelas vezes que você passou. Tá bom? Até uma próxima, Sérgio. Até mais. Estou de volta, Bacarim. Bom, o Sérgio saiu, o Eugênio Ferreira vai conversar com a gente também. Antes disso, Eugênio, só passar aqui por algumas pessoas que estão
participando da live, né? Que fizeram os comentários. O Jonathan Alexandre, a Maria Natalina, o Márcio José da Costa, Carlos Eduardo de Paula, Adriano Fonseca, a Miriam Nogueira Rodrigues Alves, a Mônica Bacarins, Ernesto Poli, o Ica Sampaio, o Cirso Ferreira. Ô, Cirso, um abração, Cirso. Maria Carlota, Edivaldo Raimundo, que entende bem dessa questão, Márcia Almeida, Lucinéia Ribeiro. Então, depois eu falo mais pessoas que estão participando. Vou conversar agora com Eugênio Ferreira, né, que tem relação sempre com essa questão do transporte. E, Eugênio, abra o seu microfone, né? Como é que você está vendo esse impasse, para ser ameno no termo, né? Não vamos... Mas, veja bem, nós saímos de uma promessa no ano passado de transporte gratuito, né? Na cidade, e estamos agora, a licitação está ocorrendo, deve acabar esse ano, não sei se consegue contratar esse ano, mas o fato é que nós estamos sem transporte público na cidade, né? Tem alternativa, você sabe disso, né? Mototáxi, Uber, táxi, mas normalmente mais caras, né? Do que o transporte público, né? Que pode conviver. Eu queria, inclusive, que você falasse isso, né? A possibilidade desses diversos equipamentos, veículos de transporte conviverem, né? Mas não pode abrir mão do transporte público, de ônibus ou de van, com linhas regulares e horários regulares. Exatamente. Bom, boa noite, Bacarim, prazer estar aqui de novo falando com você, e boa noite, pessoal que está assistindo aí também. Como todo mundo sabe, eu trabalhei durante algum tempo com transporte aqui em Jaboticabal, transporte com tuk-tuk, e conheci algumas coisas, né, via uma coisa, via outra, tal. Não sou expert no assunto, naturalmente, mas eu tenho alguma experiência em cima disso. O que acontece? O transporte de passageiros foi considerado, segundo o presidente da República, no decreto número 10.282, que é serviço essencial. Isso. Então, eu me pergunto, será que o prefeito não está negligenciando isso e está sendo passível de algum processo um pouco mais adiante? Não sei de lei, não sei dessas coisas, mas eu acredito que ele vai levar uma bucha, mais para frente, por conta disso, né? E, assim, quando eu coloquei os tuk-tuks aqui na cidade, teve uma briga muito grande. Tanto o ônibus, quanto o mototáxi, quanto o táxi, fizeram uma tremenda de uma balbúrdia, achando que era uma concorrência danada. Não era, né? E tanto é que eu corri para fazer uma lei, né, específica para os tuk-tuks. Até hoje não existe essa lei. E por conta disso, os tuk-tuks tiveram que parar de rodar na cidade. Que, inclusive, se estivessem rodando, hoje, por conta da pandemia, seria uma coisa muito menos complicada, né, por causa da pandemia. Mas, enfim, os tuk-tuks pararam e estamos aí sem ônibus também, e eu ouço muita gente também falar que sente falta dos ônibus, né? Tinham horários específicos, horários principalmente saída de colégio e entrada eram lotados, mas existia. Ruim, mas existia. Agora tá ruim, porque não tem mais. Tudo bem que ninguém, nesse período, não se está tendo escola, né? Mas, e quando voltarem as aulas? Se voltarem esse ano ainda, né? E outra, o pessoal realmente está sentindo falta da condução. Tem gente que não tem condição de pagar 6, 7 reais num Uber ou num táxi. Tem gente que não tem essa condição.
É normal. E aí, o seu prefeito, como é que fica? Né? Então, assim, o grosso que eu queria falar era isso, porque, assim, está começando minha aula, eu faço aula, e daqui a pouco começa a minha aula, eu não posso me alongar aqui, mas é um assunto que realmente dá muito pano para manga, inclusive a história do Tarifa Zero, que o senhor prefeito falou que ia implantar, fez aquele auê todo, falou na rádio, fez um carnaval danado, e até hoje eu não vi acontecer esse bendito transporte gratuito. Né? Eu fiz alguns comentários num canal específico que eu criei para falar de política, e olha, tem muita gente que comenta falando que realmente é uma pouca vergonha o que foi feito, né? Para ser bem educado, né? Bom, Eugênio, muito obrigado pela sua participação. Eu queria destacar esse ponto que você tocou, transporte público, né? Embora isso seja óbvio, mas às vezes a gente tem que destacar o que é óbvio, né? Transporte público é essencial, não pode ser suspenso, não pode. Segundo o presidente da República, ele colocou como serviço essencial. Mas é mesmo, né? É um serviço essencial, não pode faltar esse tipo de possibilidade de deslocamento das pessoas. E nós estamos nessa situação. Inclusive, quero sugerir ao pessoal que está nos acompanhando que veja, nós falamos já da situação do transporte público em outras lives. Eu vou até depois pôr o endereço aqui para o pessoal encontrar mais facilmente. É um tema que a gente tem que debater com seriedade, com capacidade, entendendo os diversos interesses, né? Tem interesses privados aí no meio também, né? Mas quem que a gente tem que preservar em última instância? O interesse público. É isso que nós temos que preservar em última instância. Infelizmente, isso não está acontecendo. Eugênio, boa aula para você. Até uma próxima. Valeu, obrigado, Bacarim. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Bom, deixa eu aqui falar mais de algumas pessoas participando. A Lucinéia Ribeiro, a Isabel Ferreira, a Rosana Mara Sarge, né? Alessandra Arruda Toledo. Oi, Alessandra. Aqui tem um comentário da Mônica Bacarim. Um serviço que vem sendo precarizado há muito tempo, levando a população a optar por meios de transporte particulares. Com isso, temos piora da mobilidade e do trânsito, especialmente nas vias centrais. Isso mesmo. Rosária Francisca, o Jonathan, que fez um comentário também, a Isilda Anjos, Rafael Silva, boa noite a todos. O Adriano fez um comentário também. Adriano, eu vou deixar isso, vou mostrar aqui. Um grande problema de administração é falar sobre um assunto como o caso do transporte público gratuito, sem ter um projeto concreto e uma análise econômica para dar sustentação. É isso. Ninguém é contra o transporte público gratuito, desde que se explique como que vai ser isso. E que ele ocorra, né? Que agora ele está gratuito, não existe, né? O transporte público gratuito seria de grande ajuda à população, mas com um projeto concreto e não como uma bomba que prejudicará o orçamento da cidade. Tem que ver se comporta, né? Deixar essa situação para o próximo governo é problemático, posto que não sabemos dos prejuízos causados pela pandemia e nossa economia para o ano que vem. O Adriano está dizendo o seguinte, está tendo uma licitação do transporte público, agora em Jaboticabal, que deve se encerrar, se der tudo certo, agora em setembro. Mas eu acho que vai em outubro, novembro. Então, que custa quase 5 milhões de reais. Então, apareceu o custo do transporte público. E a conta fica para a próxima gestão. Não fica para essa, se conseguir terminar essa licitação. Ô, Lineu Zuclo, muito bem-vindo. Né? Roseli Pessoa, Regivaldo, Paulo Roberto Troiano, muita gente participando. Muito obrigado, viu, pela participação. E eu quero ir encerrando, mandando um abraço carinhoso ao distrito de Córrego Rico, tem muito trabalhador rural lá, não é? O distrito
eu, no meu modo de entender, tem uma grande possibilidade de crescimento pela proximidade com a sede, com Jaboticabal, né? Ali há certamente possibilidade de serem feitos novos loteamentos, né? Tem um movimento grande hoje na frente do distrito de veículos, né? Alguns serviços, inclusive, para esses caminhões poderiam ser instalados ali, né? Para os caminhoneiros também. Então, acho que há vocações econômicas importantes para o distrito. O assentamento do Córrego Rico pode contribuir muito com o fornecimento de hortaliças, frutas, verduras, então dá para incentivar também, comprar esses produtos para alimentação escolar, quando as aulas voltarem. Então, há coisas para serem feitas e, certamente, isso tem que ser discutidas, essas coisas têm que ser discutidas com a população local. Mas, nesse momento, eu quero me solidarizar com uma situação muito, muito ruim, que é a ausência de um serviço essencial do transporte público. Acho que nós precisamos falar, apresentar o problema e ajudar a mobilização dos moradores do distrito para que, o quanto antes, esse serviço essencial volte a atender a população trabalhadora, toda a população do distrito de Córrego Rico. Bom, Antônio Ricardo de Lima também acabou de entrar. Valeu, Batatinha. Um grande abraço a todos, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.